Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit. O meu nome é Walter Ribeiro e vou estar convosco durante os próximos minutos numa conversa que prometo ser muito boa. Mas já lá vamos ao convidado desta semana. Tenho antes que vos dizer e agradecer a todas as mensagens que tenho estado a receber, de sugestões de convidados e de algumas opiniões sobre este podcast. Muito obrigado a todos. Tentaremos chegar a toda a gente sempre da melhor forma. Eu gosto de saber que vocês ouvem no carro, em casa, no barco, no ginásio, na missa. Não, ninguém disse que ouvia na missa, mas é o meu sonho alguém estar na missa e ouvir o convidado desta semana. Não tem nada a ver. Bem, vou-me deixar de parvoíces porque vocês querem ouvir o convidado desta semana. É verdade, o convidado desta semana é treinador do Estrela Vigorosa Sport. E no fim de semana, 12, 13 e 14, participou na fase final da PO3, o conhecido Campeonato Nacional da Terceira Divisão. E adivinhem, ficou em primeiro lugar. Excelente. Que boa vitória. O nosso amigo Pedro Martins teve um fim de semana em grande. Então, se o Cister tinha perdido com o Lagoa por 23-29, o Estrela Vigorosa ganhou ao Cister 38-31. Então tudo se decidia às 4 da tarde de 14 de junho. Lagoa, que jogava em casa, com o Estrela Vigorosa. E o resultado foi um 29-29 decidido nos últimos instantes. E para nos contar tudo, a festa e o seu percurso, o convidado desta semana é o meu amigo Pedro Martins. Fiquem com esta excelente conversa. E não se esqueçam de partilhar todos os episódios. Fiquem então com o Pedro Martins. Olha, podemos começar já? Podemos, quando queiras, meu. Então, recuperado da viagem? Assim vamos falando. Pô, não, foi dura. Foi feita para cima a ver cerveja a cantar e pronto. Ainda meio rouco, ainda meio aloado, mas pronto. Pá. Olha, eu tinha várias formas de começar esta conversa contigo. E eu pensei assim, olha, ó Pedro, tu devias ser mais humilde, agora que és campeão, vens aqui a este podcast, até agora não tinhas aceito nenhuma vez, mas também não tinha feito nenhuma vez o convite. É verdade. Tenho muito Então, gosto de estar aqui, Walter. Muito gosto mesmo. ok, boa. Então, e como é que te sentes? Como é que Pá, foi isso? a minha cabeça ainda está lá. Pá, parece que vim para cima, o corpo veio para cima, mas a mente ainda ficou lá. Ainda ficou lá. Não me revejo naqueles últimos segundos a bola a partir, a emoção de entrar dentro de campo, pá, não consigo explicar. A quantidade de vezes que já revi aqueles momentos, as fotografias da corrida para dentro de campo, foi uma emoção única. Nunca tinha O experienciado objetivo, tal. o objetivo da época estava alcançado, certo? Era. O objetivo da época era a subida. Isto era uma cereja em cima do bolo, assim dizendo. Era uma coisa que este grupo queria há muito tempo e que o clube também queria há muito tempo e conseguimos. Então, estou muito contente por isto. Uhum. Então, esse objetivo estava alcançado. Depois, como é que vocês entraram neste fim de semana? Como é que foi? O que é que estava traçado? Pá, este grupo é um grupo que quer muito e quer sempre mais e são uns leões e uns lutadores. Pá, e eles traçaram desde o início eh, que queriam ser campeões antes de traçarem que queriam subir. Nunca tinha visto coisa tal. E pronto, Ok. eles entraram para este fim de semana com quem queria isso e quem queria lutar por isso e pronto, foi. E fizeram, foram competentes. Digo a toda a gente que sou um orgulhoso treinador de uma equipa que não desiste e isso nota-se com um gol no último segundo. Não posso estar mais contente do que ter de treinar uma equipa assim, um grupo de rapazes assim. Eu estava a mostrar aqui a um colega meu as várias divisões, como tinham terminado de forma equilibrada e com os mesmos pontos, e depois cheguei à vossa divisão e depois fui ao vosso resultado. E depois eu vi, espera, foi um empate, não é? Foi um empate. Como é que isto foi? Como é que entraram e como é que foram aqueles últimos segundos, né? Porque o empate dava para vocês, basicamente. Pá, nós ganhámos por mais um golo com o Lagoa Sista pá, e foi um jogo muito renhido, muito difícil. O Lagoa tem uma excelente Contra o equipe. Lagoa, não é? Que é a equipa da casa.
uma equipa da casa, com um pavilhão repleto, com uma equipa muito competente, com uma equipa técnica muito competente, com jogadores fantásticos, uma equipa de miúdos que acho que tem potencial para chegar muito, muito longe. E pronto, foi duro, mas acho que foram três equipas extremamente competentes e nós, pronto, também tivemos um bocadinho de estrelinha nos últimos segundos, mas sabíamos para o que queríamos e para aquilo que estávamos dispostos a fazer para ter aquilo que queríamos. E eles foram leões autênticos e merecem isto, merecem isto. Muito, muito, muito fixe. Como é que se entra para um jogo destes? Ou seja, tu sabes, enquanto treinador, que é o último jogo. Pelo calendário, até calhou a equipa que também está a lutar pelo mesmo objetivo, certo? Um, ok, o empate está para vocês, mas não é para empatar, não é? A ideia nunca é empatar. Algum. Como é que é a preleção? Como é que sentiste o grupo? Conta-nos os últimos momentos. Estes são momentos de nervosismo, não é? Nós, como treinadores, acima de tudo, temos nestes momentos mostrar o sorriso na cara e a convicção com que estamos. Estejamos nervosos ou não, temos que parecer a pessoa mais confiante daquele Mas homem. estavas nervoso? Por dentro estava, por dentro estava muito nervoso, mas por fora tinha que transparecer super confiante e eles próprios sentiam nervosismo e sabiam o ambiente pesado e as dificuldades que iam encontrar versus o pavilhão que iam encontrar, com o speaker, com uma equipa competente do outro lado, com uma viagem, com uma dormida numa escola, uma dormida num hotel, com dois jogos consecutivos e pronto. Esta preleção nunca é fácil, Uhum. mas partiu um bocadinho mais pela parte da motivação do que propriamente pela parte técnica. A parte técnica tínhamos feito vídeo antes, tínhamos já feito o trabalho preparatório todo, as semanas de treino e de preparação. Quando chega um momento deste é um bocado mais anímico do que tático e, e libertá-los um bocadinho desta pressão que tem estes jogos, naturalmente. E foi isso. E eu senti que eles entraram leves, soltos, com a pressão natural da importância destes jogos, mas foram atrás e foram justos lutadores e vencedores, acho eu. Uhum. Excelente. E para o clube, o que é que isso representa? Né? Pá, isto é um clube muito especial e eu falo por mim porque já é a segunda vez que passo por cá Pois é, eu e estava a ver o teu currículo e voltaste, não é? pá, embora eu seja formado no clube da, da mesma cidade, da mesma rua, que nós fomos dizer que é o Derby de Costa Cabral, que eu sou formado, mas é um clube que eu vinha a tomar um carinho enorme e a ideia era esta, era tentar. É um clube formador, é um clube que mansa muita gente para a alta competição, nomeadamente para clubes grandes. Temos casos como o Filipe Monteiro, do Ben Santos, do Henrique Magalhães agora, do Diniz Santos também que está no Gaia. É um clube que também nas formações, ainda agora na fase final de sub-18, tinham sete jogadores do Estrela Vigrosa espalhados por vários clubes, como o Águas Santas, como o Gaia, como o Porto, e nós sabemos essa capacidade que este clube tem de formar atletas de alta competição. Mas a ideia para o clube era dar um passo em frente, porque nós sabemos naturalmente que alguns destes atletas nunca irão voltar, e esperamos nós nunca mais os Uhum. voltarmos a pôr os olhos em cima, significa que as coisas correram bem. Mas há ali alguns atletas que depois não chegam, evidentemente, à alta competição, ou não pretendem à alta competição, e nós queremos que eles olhassem como um voltar a casa, como um passo possível, como um espaço bom para voltar e para se ser feliz. O que acontece é que da primeira divisão até à última há um espaço muito grande de duas divisões com muitos clubes, e naturalmente os atletas, quando quando vem de uma componente de competição, tem muita dificuldade a dar tantos passos atrás, para voltar. E a ideia é essa, era subir um bocadinho o clube de patamares para que esses miúdos pudessem olhar para trás e para a casa que os formou e dizer assim, olha, este passo não me custa tanto voltar, porque este
já não está tão longe daquilo que eu pretendo. E verem que é um sítio que é capaz de voltarem a poder dar o salto mais para a frente. Isso é excelente enquanto clube, os clubes reconhecerem o sítio onde estão e para onde querem ir. Porque há muitos clubes que não têm essa capacidade, digo eu, de fora, não é? De pensar assim, olha, eles vão, mas depois eles um dia vão voltar. E como é que nós os vamos querer receber, não é? Porque eles vão ser felizes, vão ser formados, vão aprender, vão evoluir, vão ganhar memórias, vão ganhar experiência. E nós um dia podemos voltar a ganhar esta malta de volta, não é? Isso é um excelente pensamento. Ah, o core da minha equipa é isto. Este clube até há 6 anos não tinha séniores. Uhum, Era um clube que parava em juvenis e depois muitos saíam. Quando eu vim para cá, abriram o patamar sénior e de sub-20, com muitos destes atletas, que agora foram campeões, que quando chegaram ali juvenis e júniores, saíram para Portos, Águas Santas, e quiseram voltar a casa para abrir o escalão sénior. E uma coisa que eu aprendi com a vida é que a forma como se deixa sair é a forma como eles voltam. uhum, Uma pessoa for correto com eles e permitir que eles voem, eles também vão sempre reconhecer a forma simpática como os deixaram voar e o clube que lhes deu poise para voar, e da mesma forma que eles vão, eles voltam. Muitas vezes o que os clubes acontecem é isso, dificultam muitas vezes as saídas dos atletas para esses voos, eh, fazem a vida complicada, e depois o que acontece é que muitas vezes às vezes as coisas não correm bem, e o próprio miúdo já não quer voltar ao sítio onde esteve pela forma como fui tratado na forma de sair. Nós temos de ter esse cuidado com os atletas e com as crianças e com os miúdos. uhum. E não é fácil, não é? Dos dois lados, não é? O clube ter essa capacidade e reconhecer isso e o próprio atleta, mas eu fico genuinamente satisfeito quando vejo qualquer atleta que saiu do clube a ir ver os jogos do antigo clube ao fim de semana. Isso é daquelas coisas de tipo que me ultrapassa, que eu fico mesmo bastante contente a dizer, olha, ele sente-se bem aqui, está a seguir o seu caminho, está a experimentar outras coisas, mas gosta de estar aqui, não é? Eu, a quantidade de gente que tive ao longo deste ano, na bancada, de miúdos assim, aliás, Uhum. arrisco-me a dizer que a malta que faz mais barulho no pavilhão dos meus jogos ultimamente são a malta que não está em casa, que já está noutros clubes e que vem ver os jogos. Pá, e isso é fantástico. Acho que se tem que criar esta essência nos miúdos, que é importante eles perseguirem os sonhos deles, mas também sem perderem as raízes de onde estão, de onde foram formados, de onde criaram os seus valores, e por muitas vezes onde têm os seus amigos, não é? Porque eles vão, fazem novos amigos e novos colegas, mas também deixam outros colegas a quem desejam o mesmo, que consigam dar outros saltos, que consigam também ter sucesso, e é bom vê-los lá, é muito bom É vê-los isso, e também, ou seja, estamos a falar daqueles que vão, mas há aqueles que ficam, não lá. é? E aqueles que estão dentro do clube e que mantêm o clube no seu caminho, esses também têm uma grande importância. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos de trabalhar. O que acontece muitas vezes, e eu sinto em alguns clubes, é que há clubes que trabalham X atletas. E muitas Uhum. vezes acontece que esses atletas depois têm o direito a voar, e aqueles que ficam um bocado reféns de ter, não ter tido a mesma atenção. E nós como treinadores devemos fazer isso, devemos prestar atenção a tudo e a todos da mesma maneira, ou tentá-la da mesma forma, para que estes depois prossigam, não é? Muitas vezes até são esses que vão chegar ao patamar sénior nestes clubes de formação, não é? E pronto, nós temos de ter este cuidado com eles. Uhum, sem dúvida. Então, voltando então ao fim de semana, festa rija, depois foi quantas horas para cima? De Lagoa até ao Porto? É no Foram, Porto, Porto é, Centro? Porto Centro, isto não Ok. há, à beira do Estado de Dragão, ali na zona das Antas, mas foram cerca de 4 horas e meia, 5 horas. Ah, ok. Uma viagem comprida, ainda com paragem para reabastecer, e E no e dia a seguir, a malta foi trabalhar. foi isto. Buscámos por volta das 3 da manhã, para usar as carrinhas da junta, a quem temos de agradecer muito também estes apoios e estas ajudas, porque foi uma deslocação
bastante grande, e dia seguinte, dia de laboro. Uhum. Essas coisas são engraçadas de ser contadas porque às vezes a malta não tem essa noção, mas tu disseste há pouco que dormiram numa escola. Por que dormiram numa escola? Nós achamos um bocadinho estranho, porque o que se passou foi que a organização deu apenas um dia de dormida em hotel a cada equipa. O Sister ficou com a sexta para o sábado e nós Hum? ficámos com o sábado para domingo. Ok. E Então, jogavam sábado e jogavam domingo, é isso? jogámos sábado e domingo. Só que isso Ok. obrigava-nos a partir para estar às 5 horas no jogo, tendo uma hora e meia antes, obrigava-nos a estar às 3h30, para estar às 3h30, Uhum. obrigava-nos a partir do Porto no sábado de muitíssimo cedo, para Uhum. fazer um jogo depois de 6 horas, parecia-nos que não era a melhor opção. Então pedimos ajuda à Lagoa e à Associação de Algarve, a quem nos facultou um ginásio para pudéssemos dormir na sexta, e fizemos a viagem na sexta, e dormimos nesta escola nesse primeiro dia. Passamos para o hotel e jogamos sábado e domingo. Engraçado como essas condições às vezes a malta não tem noção, não é? Mas um treinador precisa dessas condições, né? Para que a sua equipa esteja em boas condições para poder jogar, não é? Claro que sim. Olá, eu tive que permitir a alguns dos atletas. Nós geralmente, como treinadores, gostamos que a malta ande toda junta e que durma toda junta e que almoce toda junta, porque isso tem potência anímica. Mas naturalmente eu tive que ceder a alguns dos meus princípios, porque havia malta que me disse: "Ó Pedro, eu tenho as possibilidades de pagar um quarto e na sexta e dormir num quarto ou num hotel ou no, pá, permites-me, pá, permite. Se tu tens a possibilidade de o fazer e de estar em melhor estado no dia seguinte, claro que tenho que permitir. Claro que depois tudo o resto foi que nos dias seguintes de sábado e domingo fizemos tudo junto, mas naturalmente essas são condições que nós temos como treinadores tentar trabalhar para que eles estejam nas melhores condições para estes dias que para eles são os mais importantes, não é? Uhum. Engraçado porque pensar que umas divisões acima, eh, umas boas divisões acima, tu és campeão e no dia a seguir tens descanso. Não é? Não fazes nada e se calhar nem fazes nada durante aquela semana. E a malta da terceira divisão, no dia a seguir, chega às 3 da manhã, vai arrumar as carrinhas, não é? Teve a conduzir e no dia a seguir tem que ir trabalhar, ou seja, a vida continua. É verdade, é verdade. É mais um dia e pronto. E eu tenho que dar. Eu já tive, felizmente, a possibilidade de estar na alta competição, por 2 anos. Ou na semi-competição, assim dizendo, porque não tinha muitos atletas que fizessem a 100% a vida só do handball. Mas é preciso ter este equilíbrio entre, principalmente nestas divisões e nestes clubes que vivem mais do associativismo e do apoio e dos pais e temos que ter este cuidado com eles. Eu tive dois atletas que às 8h30 da manhã chegaram às 3 da manhã e às 8h30 meteram no grupo, ah, foto com a medalha ao peito e com a caneta na mão a dizer: Malta, rumo ao 9h30, tem exame às 9 da manhã, depois de um dia desses, pronto, levaram um amuleto da sorte e lá foram eles. Excelente. A pessoa vai com outra energia, sem dúvida. Mas deixa-me assim um bocadinho triste, não é? Porque epá, é dia de usufruir, era dia de usufruir, mas a vida continua, não é? Então, neste nosso país, a vida continua mesmo. Eu, para mim era feriado nacional, Exatamente, é isso. mas nós temos que respeitar a vida deles Exatamente, e estamos e queremos festejar e damos tudo, e depois de uma época complicada, que tens não sei quantos jogos, não sei quantas viagens, essa vossa viagem, depois chegas aqui, depois no dia a seguir tens que. É essa a realidade. Como é que vocês funcionam em termos de semana de treinos? Como é que funcionaram este ano? Nós temos apenas, isto é um clube que felizmente tem o pavilhão próprio, mas à terça-feira o pavilhão está alugado para o Hóquei do Porto. Nós fazemos sempre nós só treinamos apenas 3 vezes. Uhum. Um, Temos um ginásio próprio
e treinamos tudo encadeado, ou seja, os infantis, logo a seguir os iniciados, os sub-18, sub-20, pronto. E aí é sempre meia hora de contacto entre escalões, ou seja, cada atleta neste clube pode ter a permissão de, se apetece ficar mais meia hora, poder treinar com o escalão acima, ou se às vezes as possibilidades das escolas não conseguirem poder chegar à hora de treinarem com o escalão, mais meia hora com o escalão sempre acima. E são as condições que este clube tem neste momento, mas que nós estamos sempre a trabalhar por ter mais e poder fazer mais, e assim esperamos que o possa acontecer. Uhum. Mas tu, para a vossa realidade, treinar 3 vezes fez falta a quarta ou a terceira era muito? É preciso um equilíbrio. Uhum. Eu por mim, eu treinava quatro, Sim, enquanto treinador, sim, mas depois o grupo, como é que. não é possível. Eu acho que também nós temos a sorte de poder contar com estes atletas com alguma regularidade, se também soubermos respeitar o tempo deles Uhum, e a vida pessoal deles. E o que acontece neste nível é que também há, há muita gente que quer vir para esta divisão precisamente para isso, para poder ter a oportunidade de ter alguma parte de vida social, de ter algum tempo para eles, para as suas namoradas, para os seus copos e tudo mais. E se uma pessoa respeitar a vida deles, eles também devolvem. E o que acontece é isso. 3 vezes, eu tinha atletas que vinham de Aveiro de estudar, tinha atletas que por semanas às vezes podem ir trabalhar para fora, e acho que o terceiro treino, 3 treinos é o ideal. Eu prefiro ter 3 treinos a ter os 20 atletas do que fazer 4 a ter 12 uhum, de média. E acho que é preciso às vezes fazer comprometer um bocadinho aquilo que nós queríamos fazer, a carga e a divisão daquilo que nós gostamos de fazer em treinos, em prol também de ter mais qualidade de treino e tê-los assiduamente aos treinos. Naturalmente, o ideal para mim neste próximo ano era também continuar a respeitar esse tempo deles, mas acrescentar um quarto treino, nem que fosse volátil, ou seja, imagina 2 em 2 semanas, há um treino ali específico, em que fosse só uma hora ou meia hora, em que vão, para não chatear, também não é chatear, mas não sobrecarregar a malta. Neste dia tem uns pontas laterais, noutros centrais e os pivôs. uhum. Mas Excelente, excelente acrescentar, ideia. Uhum, acrescentar sem também a me apoderar um bocadinho do tempo que é deles e que eles também precisam. uhum. Olha, vamos falar um bocado de ti, do teu percurso, da tua história. Como é que vieste parar ao handball? Ora, isto é uma história muito engraçada. O meu pai era jogador, não é, jogou handball num clube que já não existe, que era o Desportivo de Portugal. Pá, eu era um miúdo completamente sem expressão, um miúdo que não era nada o que sou hoje. Pá, as pessoas O que é o miúdo diziam-me, sem expressão? as pessoas diziam, olha, isto é verde, e era azul. E eu, pronto, é verde. Era um miúdo que não tinha muita expressão, não era muito expansivo. Pá, e o Uhum, meu pai achou que eu precisava de um desporto coletivo. E pronto, ele levou-me ao handball e eu fiquei apaixonado por isto. Rapidamente andava na altura andava na música e no handball. Rapidamente decidi que queria ficar apenas para o handball e pronto. Foi uma entrada que, que me deu muito para a vida. Hoje sou o que sou, muito graças àquilo que é o handball e aquilo que o handball me deu na expansividade, na em que clube é que responsabilidade. começaste? Comecei no Académico Futebol Clube, que é o Académico do Porto, ali no, Uhum. no centro da cidade. Hum, E começaste em que escalão? eu comecei em mini, só que não havia minis na altura, portanto entrei já no. Era mini, mas treinava com os infantis. E depois jogaste mais ou menos até que idade? Eu depois fiz tudo até ao escalão sénior, depois naturalmente não tinha muita aptidão depois ali em séniores para continuar a jogar ao nível que queria, e pronto. Qual era o nível que querias? Pá, todos nós sonhamos, quando damos o nosso tempo, chegar a um alto nível, né? Ok. E ter essa possibilidade, mas eu infelizmente não tinha as capacidades para, e pronto, e E é fiquei. fácil, é difícil, aliás, esse momento. É duro, é duro, é duro. Na altura, até hoje, que é dos meus melhores amigos,
Era o treinador dos séniores e teve a coragem de dizer: "Olha, pá, eu adoro-te, pá, mas não conto contigo." Ainda hoje o respeito muito porque teve a frontalidade de me dizer: "Pá, o meu projeto é outro, a minha visão é outra." E pronto, e amigos é a mesma, tem que ser. Uhum. E Mas também então tu aí deixa. Diz foi desculpa? essa mesma pessoa que também me trouxe para treinador, portanto, Pois é isso. E depois como é que foi nessa altura que começaste a ser treinador? eu pá, essa história também é outra que nunca me sai da cabeça. Eu lembro perfeitamente que estava na Nazaré e esse treinador que era o Bruno Maia, que até está agora com o Santos Tirso e subiu à primeira divisão, era meu treinador de júniores. Eu estava na Nazaré Cup a jogar contra o Belenenses. Eu lembro perfeitamente de ter saído e vi para o banco e, pá, e estava muito palpiteiro. Pá, já viste o pivô, salva sempre para aquele lado quando este vem ao meio. Pá, já viste que este gajo fica sempre baixo, pá, pode dar um passo em frente, está a vir embalado. Já viste que este gajo precisa sempre de dar três passos. Pá, e eu reparava sempre o Bruno olhar para trás, uma vez, olhar para mim e eu, ui, duas, três. Mas eu estava, não sei, estava quente do jogo e nervoso Uhum. e eu precisava-me comentar aquilo que estava a passar e queria ajudar os meus colegas. E o Bruno olhava para trás e para trás. Pronto, até que à terceira vez eu me calei e pensei: bem, vou daqui a nada vou levar um banano. E chegou ao final do jogo e o Bruno diz-me: Pedro, olha, posso falar contigo? E eu disse: pronto, lá uma dura, lá uma dura. E diz: pá, eu gostei muito daquilo que estavas a dizer e acho que tens alguma razão e acho que tens potencial para ser treinador. Eu vou abrir um projeto que é o Pé das Rubras, um projeto à beira de casa, que era um projeto um bocado social, até. E pá, gostava que viesses me ajudar. Pode ser. Eu tinha acabado de entrar na universidade, primeiro ano de desporto, disse, claro, vamos a isso. E assim foi. Foi a minha entrada como treinador, foi pelo Pedras Rubras e foi pela mão do treinador que me disse que não contava comigo nos séniores, mas também foi a pessoa que me trouxe para treinador. Essa visão, tipo, não é para todos. E também a capacidade de um miúdo. Qual foi a expressão que tu utilizaste há pouco? A Palpiteiro, não expressão de sei. começar a dar indicações aos colegas também. O handball ou o desporto realmente ajudam muito a malta, não é? Sem dúvida. Pá, é um motor importante. É um motor importante. Uhum. Uh, Podemos, não sei, depois falar de quando nós nos conhecemos, né? Das minhas primeiras memórias de Benfica, sou eu e tu numa sala a falarmos. Tu já tinhas estado lá no ano anterior, né? Mas ainda miúdo, não é? Ainda com um pouco à vontade, mas eu a tentar beber de tudo aquilo que tu me dizias, porque também não sabia, não conhecia os cantos à casa e tu ias-me ajudar naquele momento, não é? Como é que foste parar ao Benfica na altura? Isso também foi. Eu estava, depois, entretanto, do Pés Rubras fui para o académico e estava lá como treinador. Entretanto, eu acabei o curso. Acabei não. Como a faltar a tese de mestrado, e meu pai era delegado de informação médica e eu não tinha nada absolutamente a fazer. Tinha a tese, tinha deixado de fazer. Decidi dar uma oportunidade, como é que, para ver o que é que o meu pai gostava tanto daquele trabalho. E concorri a um estágio em Lisboa, de 3 meses, até não remunerado, nessa empresa e entrei. Pá, e na altura eu estava tão apaixonado com o handball, eu até senti que as coisas estavam bem, e estava a fazer um bom trabalho. Tinha tido o Carlos Rezende como meu professor na universidade e o Pedro Vieira como meu formador nos cursos de grau da Associação de Uhum. Handball do Porto. E eu queria aprender. E eu disse, já que vou tentar aprender algo a nível profissional, também quero continuar a beber do handball. E juntei-me com o Carlos e com o Pedro e eles mandaram um e-mail na altura para o professor Carlos Cruz a dizer, olha, tem aqui um rapazito que tem interesse em aprender. E assim foi. Recebi uma mensagem, uma chamada, quando perfeitamente estava no Mall Praia do professor Carlos Cruz. Disse, olha, temos aqui os tryouts do Benfica, o treinador de iniciados vai precisar de ajuda, se puderes, parece. E nós contamos contigo para ajudar o treinador de iniciados. Muito bem. Assim foi. Chegamos aos tryouts do Benfica, cerca de, tu sabes bem, bem, 70 miúdos, 80 miúdos. Uhum. E o que aconteceu é, o Bruno ficava de um lado com uns, geralmente os rapazes com mais alguma qualidade, e eu ficava do outro a partir pedra com outros. Ao fim de uma semana, aparece lá uma pessoa Carlos Cruz, vem-me dar treino e diz: olha, nós vamos te dar uma equipe. Vais ficar, vamos fazer uma equipa B
e o Pedro vai ficar comigo. Eu falei assim, professor, eu estou aqui por 3 meses. Em janeiro, no fim de dezembro vou embora, em janeiro acaba o meu estágio. E ele disse, não, vamos dar, vamos dar, vamos dar. E pronto, e foi assim, fiquei com a equipa B de iniciados do Benfica. Depois, em janeiro, terminou-me o contrato, eu vim para o Porto só passar a passagem de ano e liga-me a empresa a dizer, Pedro, olha, temos aqui um contrato de 1 ano para si. E eu lembro perfeitamente de fazer isto. Disse, posso-lhe já dar uma resposta? Ele, sim, sim. Desligo, ligo ao Benfica ao professor Carlos Cruz e disse, professor, tem a possibilidade de ir para aí 1 ano. A equipa ainda está sem treinador? Tá, tá. A equipa está disponível e é tua se quiseres. E eu liguei, pronto, é para ficar. Boa, boa. Eu tenho ideia, na altura nós como estávamos a trabalhar nos iniciados, e eu falo muito deste exemplo, porque eu acho que nós fizemos um excelente trabalho com ele, com o Gabriel Cavalcanti, dele, Verdade. dele treinar com os iniciados A, no domingo jogava com, não, no sábado jogava com os juvenis B, e ao domingo jogava com os iniciados B. Né? E ia ter muito tempo, ia jogar e tu eras o treinador que estavas com ele nos iniciados B. Tipo, tens ideias desse momento? Foi tipo. Eu acho que gerimos muito bem essa situação. E acho que também tivemos sorte. Há uma coisa que eu não me esqueço e digo isto várias vezes a vários pais e a Uhum, vários sim, miúdos, que é os pais dele foram fundamentais nisso. Eu lembro exatamente. perfeitamente de uma conversa, pá, e o miúdo, tu um bocado mais velho, irmos falar com os pais dele e dizer, olha, nós achamos que o Gabriel vinha da baliza, vinha com uma data de dificuldades, pá, nós achamos que o passo certo é ele ficar na equipa B este ano, hum, ter este espaço aqui e acolá nos A, mas essencialmente ficar aqui na equipa B para poder errar muito, para fazer muitos erros, para poder errar, para poder estar, para se poder sentir bem. E eu lembro perfeitamente dos pais dele, que são pessoas do desporto, naturalmente. Uhum, Aquilo que vocês acharem que é melhor para o meu filho é aquilo que eu também acho. Pá, e uhum, acho que essa gestão do Gabriel foi muito bem feita e acho que ele cresceu muito esse ano e depois no ano a seguir já incluiu os teus iniciados já a 100% e já com outra capacidade. E acho que esse passo foi muito importante. uhum. Foi muito bem gerido. Sem dúvida foi. E é aqueles exemplos que eu dou sempre e vejo. Eu também falo sempre dos pais, não é? Não é à toa que são os pais deram 3 filhos à seleção nacional, não é? Não é à toa disso, mas tipo, a forma como a preocupação com o atleta, e daqui, epá, este deu certo, vamos tentar replicar mais vezes, não é? Os miúdos não são todos iguais, é uma realidade, mas a dificuldade no treino e depois a aplicação no jogo é importante, não é? Ou seja, há que permitir que ter tempo de jogo, permitir o erro, não é? E dali a evolução vai claramente surgir, não tenho a mínima dúvida. Eu igual, eu partilho da mesma opinião, Walter. Eu acho que as equipas B são importantíssimas e eu falo aqui do caso do Gabriel, mas há uma data deles que então se pode sair no caso do Benfica, do Porto e do Sporting Uhum, saem sim, sim. vezes acabam a chegar na alta competição, que são passos importantes, e não digo isto só nos séniores B, digo isto nos juvenis B, digo isto nos iniciados B. E- Esse crescimento depois, naqueles que realmente aproveitarem o espaço, vai aparecer e nós temos que proporcionar isso e esse Uhum. espaço. E Exatamente. Pais que nos ouçam, os vossos filhos são importantes, mas os treinadores têm uma visão e há que ouvir os treinadores. Então depois saíste do Benfica e depois qual foi o rumo? Entretanto, vim aqui para o Vigorosa, a primeira vez, e fiquei com uma equipa de iniciados muito engraçada e que agora dá-me também gosto de ver alguns também que chegaram este ano à primeira divisão, como o Henrique Magalhães e o Noah Is, Uhum, o Henrique do Porto e o Noah do Gaia e outros que estão também por aí. E apanhei um grupo de rapazetes espetaculares, até fomos campeões regionais, uma coisa engraçada aqui pelo clube, e assim foi. Depois daqui parti para a minha primeira aventura na primeira divisão, fui para adjunto do Nuno Silva no Ismael. Foi uma altura que eu precisava de beber e precisava de crescer e precisava de aprender e tinha um sonho enorme de ir para a alta competição e tive essa oportunidade e foi brutal. Foi E um foste, choque. e foi outra vez, foste tu que foste atrás dessa.
dessa oportunidade? Sim, eu tinha na altura, havia um ex-coordenador deste clube que estava no Ismael, que era o João Fonseca. Pá, eu já tinha várias conversas com ele, falado que eu tinha esta ambição de continuar a beber, de continuar a crescer, que foi isso que eu tinha feito no Benfica, que tinha vindo para o Vigoroso e estava contente e feliz, mas que precisava de sair da zona de conforto e precisava de voltar a crescer. Ele estava no A da Ismael, entretanto o treinador adjunto sai e há uma oportunidade e ele viu em mim essa oportunidade e pronto, e as coisas apareceram, felizmente. Uhum. Eu estou a tentar dar este exemplo porque às vezes a malta fica fechada em casa à espera que as coisas caiam do céu, né? E não há que ter vergonha nenhuma de ir atrás daquilo que se quer. As coisas só aparecem a quem as persegue. Isto é dito e feito. E quem faz por elas. Ainda há pouco tempo estive a ver a apresentação do Luís Cruz no Master Coach e ele diz isso. Ele diz, eu, ele diz uma frase que me marcou muito, que é eu fiz para estar preparado. Uhum, sim. Não esperei, eu fiz para estar preparado. Quando a oportunidade apareceu, eu estava lá e nós temos de fazer isso. Se nós temos os sonhos, temos que correr por eles, temos que nos atirar a eles e foi o caso. Já foi o caso no Benfica e foi o caso também no Ismael. E como é que foi essa experiência no Ismael? Foi brutal. Pá, fui trabalhar com uma pessoa que hoje reconheço muito, muito, muito talento, que é o Nuno Silva, que exigiu muito de mim, de uma equipa, de uma realidade completamente diferente. Eu que achava que percebia alguma coisa de handball rapidamente, percebi que não percebia absolutamente nada de de handball, que tive que dar muito espaço em frente. Uma realidade difícil, porque foi um ano complicado por várias vertentes, mas muito, muito importante na minha vida e que eu agradeço imenso ter aparecido. Uhum. O Ismael acabou, não é? Tipo, foi É, nessa altura? foi. O ano termina com o clube a terminar e pronto, foi uma tristeza. Como é que foi? Se quiseres falar disso, podes não querer falar disso. Isto é, foi um bocado Quando eu digo mais. como é que foi, é como é que vocês receberam essa informação, não é? Como é que Foi chegaram a esse muito duro. ponto? Muito duro. Isto nós jogamos com o São Tirso num sábado, perdemos, foi um jogo muito duro e muito complicado. Iam descer? Eh, não me recordo se Ok. se ficávamos já com a descida, ou pelo menos o acesso, ou ficávamos em posição de acesso a jogar a liguilha. Na altura havia uma liguilha que era Uhum, depois sim, aquele sim. que liga o Avante e o Viseu, e eu acho que caímos para essa posição. Esse jogo foi num sábado, numa segunda há uma reunião em que nos comunicam que o clube mudou o terreno, que a presidente eh, a Ana saía e juntamente com ela foram uma data de outros treinadores e outros dirigentes e pronto, foi difícil aguentar o barco sem tanta estrutura, mas assim o fizemos. Uhum. Isso mais ou menos em que altura do ano? Isto foi para aí a faltar para aí 2 jogos, se não me engano. Ok. Né? Ok. Então não deve ter sido nada fácil, né? De repente a malta tipo ficava sem objetivos, sem. É, sem objetivos, num clube que já tinha muita história de primeira divisão, em que no Uhum. ano anterior tinha feito um sexto lugar, em que tem um histórico de mandar atletas para outros clubes e para a grande competição. A quantidade de atletas que está hoje na primeira divisão que passou pelo Ismael era enorme e, e foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu acho que foi um bocado mais politiquices propriamente do que pela E o que é parte que aprendeste enquanto treinador nesse momento? Porque também se esportiva. aprende coisas, não é? Primeiro, a gestão de pessoas é sempre difícil. Uhum. E no caso, nós já não estávamos numa posição que estava fácil o campeonato, quando a estrutura também não está segura, também não ajuda a que as coisas se encaminhem e vão para a posição correta. Pois, espera, perdi. Espera aí que isto E foi parou. duro, foi duro.
Tínhamos sorte de ter um treinador que tinha essa capacidade de Espera aí, puxar por Pedro, ele. espera aí um bocadinho, que isto parou aqui um bocado. Desculpa, podes voltar a repetir Sem a parte stress. da resposta, sim. Não, foi difícil, foi preciso gerir um bocadinho com pontas as pessoas e os atletas, né? Que todos eles tinham ambições, todos eles tinham objetivos e ver um clube terminar, ou saber que um clube ia terminar ao fim de 2 jogos, e alguns deles já estavam lá com alguns anos, foi complicado. Uhum. E para ti, começaste a fazer-te à vida ou deixaste acabar as coisas e depois Não, pensaste nisso? eu deixei-me andar, eu por acaso tinha contrato, portanto já tinha renovado, portanto deixei-me andar para ver o voo, quando o clube decidiu, evidentemente, fechar, resolvi a minha vida e pronto. E a foi nesse momento que apareceu o Gaia e também foi outro projeto maravilhoso. Uhum. Como é que foi a experiência no Gaia? Foi fantástico. Foi a minha primeira experiência como treinador sénior, numa segunda divisão, uma equipa que entrava perfeitamente naquilo que eu pretendia. Eu gosto deste nível de pegar em miúdos e enviá-los para a alta competição, e o Gaia entrava precisamente nesse processo de ter uma equipa jovem, de miúdos com potencial, com ambição, que queriam, e ao mesmo tempo trabalhar com a alta competição, no qual também estava com uma adjunto valente e fazia parte de vídeo para ele, e foi um ano brutal, em que cresci imenso, em que conheci pessoas fantásticas e cresci muito como treinador. Uhum. Sendo a tua experiência como sénior, a primeira vez, tinhas a facilidade ou não de serem miúdos e essa questão dos resultados não ser muito importante e era uma coisa com que tu te identificavas? Sim, naturalmente. A manutenção era objetivo no sentido de manter um trabalho que tinha sido feito no ano anterior com uma subida, para que os miúdos tivessem um sítio onde pudessem crescer já com alguma competição, mas naturalmente sabendo que o ponto era este, era pegar nesses atletas e a longo prazo fazê-los crescer para irem para a equipa A, que foi o que depois acabou por acontecer no ano seguinte, em que 6 ou 7 acabaram por encaixar na equipa A, e o que me deixa muito, muito contente. Os resultados são necessários, não diria, mas o crescimento nestas equipas B é fundamental. Uhum. Eu acho que tem dado muito ao handball português. A malta ainda não olhou muito bem para este tipo de equipas, mas eu acho que tem dado muito jogador e muito talento ao handball português. Como é que depois então voltas ao Estrela Vigorosa? Depois termina a época, havia eh, interesse em colocar-me noutro escalão que não o que eu pretendia, e decidi dar um passo atrás e voltar a um sítio onde tinha sentido feliz antes, em que podia sentir se chamar casa, assim dizendo. E assim voltei para o sub-20 do Estrela, estive lá o ano passado, e este ano peguei na equipa sénior, uma equipa. Não entraste logo nos séniores. Não, não. Eu, na altura, quando há esse desacordo com o Gaia sobre a situação onde ia ficar, já foi muito tarde. Já foi em final de julho e começar o início de agosto, e já não havia grandes possibilidades de escolher o projeto que queria. Uhum. E um clube que me acarinhava e que me queria, deu-me esse suporte, e pronto. E voltei para aqui para o Sub-20 o ano passado. E, e pronto, e este ano tive o convite para ficar com a equipa sénior. Um convite que eu esperava muito, não minto, mas que também te receava muito, porque tinha jogado com alguns destes atletas eh, durante alguns anos, mas que foi, veio na altura certa. Uhum. E, e como é que se separa esse campo de amigo, colega para treinador? É difícil, mas eles sabem que eu sou um bocado bipolar. Eles sabem que eu sou um. Desculpa. Então, Eu, o primeiro treino eu meti-os logo em roda, e foi a primeira coisa que eu disse. O Pedro, amigo,
está lá em cima quando subirem as escadas do pavilhão. Aqui o Pedro é outro. E eles souberam respeitar isso. Foi num momento que tive algum receio da- do que poderia acontecer. Temos sempre. E Uhum. conhecendo ainda para mais as personalidades de cada um deles, porque jogaste com eles, torna-se mais difícil, mas eles souberam se comportar, souberam separar. Naturalmente, alguns traços de personalidade do treinador, da pessoa estão sempre presentes Uhum. no treino, né? Natural, mas souberam separar muito bem as coisas. Mas é, para mim é das melhores coisas do mundo do desporto, que é quase que é ali criada uma personagem, né? Que nós temos que criar aquela barreira, mas o momento em que nós podemos, tipo, ou brincar ou desmanchar-nos, não é? Tipo, é daquelas coisas que, olha, estamos em casa, não é? Podemos, aqui dentro podemos tudo, não é? E estamos, e vocês têm a capacidade de respeitar e de brincar, acho que é das melhores coisas. Depois, agora, mais tarde, também penso, eles também já não são as criancinhas com quem eu jogava, né? Eu, Claro. o Uhum. mais velho tinha 26, eles tinham 18, 19, 20, mas agora também já são homens de 23, de 24 e também já sabem, também já trabalham, também sabem que às vezes têm que fazer a separação no trabalho deles ou na escola deles, também têm que fazer no treino, portanto, acho que foi um bocadinho por isso, mas esses momentos são fantásticos, quando uma Uhum. pessoa Mas consome mesmo com os um bocadinho miúdos, no né? treino, Uhum. Mesmo é, com os miúdos, né? Que nós temos que. Aquela questão do respeito inicial, não é? Que tem que haver, que é porque no fundo estamos ali para treinar, mas eles também têm que se sentir bem. Eu tenho muita ideia dos primeiros torneios, não é? Que eles vão ali com um bocado de receio e depois, pá, malta à vontade, estejam na boa. Isto só temos é que chegar ao campo e fazer tudo como deve ser, não é? E é depois, verdade. claro, quando eles vão passando por esses momentos e eles sabem que dentro de campo. Eu tinha nem me lembro agora quem, mas um treinador qualquer que dizia que deixava os atletas fazerem tudo. Porquê? Porque eles, quando entravam em campo, cumpriam com tudo. Com tudo. Se ele fosse olhar a tudo aquilo que eles faziam, ele ia se chatear e aquilo não ia correr bem. Então ele deixava-os estar à vontade, fazia o que fizesse, ele sabia, mas depois aquilo corria bem, não é? E é engraçado esse momento. Bem, perdi-te outra vez. Acho que parou um bocadinho, não foi? Sim, mas eu acho que é o meu, porque é o meu que está a dizer a sua conexão. Deixa ver, deixa só aqui apontar a hora para tirar. Ok, podemos continuar. E então, e agora? Objetivos para o futuro? Os objetivos para o futuro agora são estes, são estabilizar um bocado o clube. Estas subidas são sempre difíceis em tudo que é clube, assim familiar e de associativismo, né? As despesas duplicam, né? E os apoios são precisos, nestas alturas. Nós podemos sonhar e devemos sonhar, e eu tenho a certeza que a minha equipa não vai parar de sonhar depois do que se passou estes dias e vamos fazer, por tentar levar cada vez o clube para um sítio que, que orgulhe aqueles que saíram e que orgulhe aqueles que estão. Mas temos que fazer as coisas com algum cuidado, com alguma contenção também para não estragar. Às vezes nós queremos tudo e depois, num momento para o outro, tudo que foi construído cai e nós temos que fazer as coisas com algum contexto. E a Uhum, ideia é essa, é fazer contexto, fazer, fazer a cama onde queremos, a cama não, a escada onde queremos subir, olhar para ela, começar a meter o primeiro pé, o segundo e fazer o caminho. uhum, sim. E num clube, aquilo que falávamos de início, não é? Um clube que se conheça, que saiba a sua realidade, é muito mais fácil do que estar a inventar para depois as coisas correrem muito pior. E tu, como treinador, onde é que te vês daqui a uns anos? Pá, eu tenho um sonho de alta competição, já lá estive e adorei, e é para lá que quero caminhar novamente. Tive a oportunidade este ano e o ano passado também, o ano passado não, mas este ano de voltar, mas também são fases da vida. Neste momento, sinto que preciso estar bem, num sítio em que esteja confortável, antes de voltar a dar esse passo. Uhum.
sonho com isso e naturalmente também é para isso que trabalho e tiro um Master Coach e continuo à procura deste beber que tive a vida toda, mas neste momento sinto-me confortável aqui. O futuro, pronto, já eu sei, eu conheço-me, neste momento posso estar no momento em que quero estar um bocadinho mais estável, mas sei que a longo prazo vou querer voar. Excelente. Olha, o que é que um treinador de handball nunca se deve esquecer? Do quadro técnico. Ok. Já experimentei dar a tática a apontar e não corre muito bem, não. Exatamente. Se não estava à espera dessa resposta, acho que nunca ninguém tinha respondido assim. Bem, Pedro, olha, obrigadão por esta conversa. Foi Nada, excelente. Aproveitar por agradecer daqueles primeiros meses de Benfica, que foi excelente. Tu eras o meu fiel companheiro. Falávamos muito ali todos os dias e desabafávamos muito um com o outro, aqueles miúdos todos que tinham muita gana de treinar, muita vontade de treinar e que alguns andam por aí e é excelente. E foi giro como foi o trabalho nessa altura e pá, e obrigado. E é verdade, tu foste o melhor treinador da Associação do Porto. é verdade, é verdade. Isso foi o ano passado ou foi este? O ano passado, o ano passado. E porquê que tu ficaste nomeado? Não sei. Pronto, graças a Nadal de Porto, não sei, mas Pois era aconteceu. por votação, não era? Aquilo era, pelo que percebi, era uma votação dos clubes, os clubes votavam, depois havia uma parte também que era, havia um júri da associação que votava, e depois havia uma parte também de votação de Mas o ano pessoal. passado não ganhaste nada, é isso? O ano passado não ganhei nada. Ok, então este ano já sabemos que quando sair aí as votações vamos outra vez fazer força para tu ganhares isso. Ganhaste alguma coisa? Um troféuzinho? Ganhei um galardãozito Ok. Que e vale o fico que vale, contente. mas tipo, é bom Sim. porque é a nova geração e nós precisamos de malta nova para nos ajudar. Saiu uma notícia no JN a dizer Pedro Martins supera Magnus Anderson, que eu e os meus amigos rimos imenso. Imaginamos sempre o Magnus Anderson a dizer quem raio é o Pedro Martins. Quem raio é o Pedro Martins. Exatamente, o que é certo é que ele vai embora e que tu ficas, não é? Estas coisas é para. Não vai poder usufruir aqui do nosso país durante os próximos tempos. Bem, Pedro, obrigadão então. E Obrigado, voltamos Walter. a encontrar brevemente. E E também dar-te os parabéns por este podcast. Acho que é importante, muito importante para nós treinadores, para nós pessoas do handball, pais, atletas, patrocinadores. Pá, é muito importante a realidade que tu estás a dar a conhecer a esta malta. E eu próprio sou um fiel ouvinte do teu podcast e que também quero te dar força para continuares e dizer também que é recíproco, que adorei trabalhar contigo, que adorei te conhecer, que aprendi também e bebi muito de trabalhar contigo. Pá, e desejar-te as sortes também nos projetos em que estás inserido. Pá. ok, obrigadão. Está pronto, está feito o episódio desta semana. Vamos terminar assim. Vamos terminar assim porque lá estamos outra vez a elogiar-me. E eu não gosto de elogios, malta. Este fim de semana foi o congresso de treinadores e a quantidade de malta que foi ter comigo, pá, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas palavras, mas o Walter não é muito bom a reagir a elogios. Mas pronto, isso faz parte. O Handball Summit vai continuar e na próxima semana vamos ter um grande convidado. Paulo Fidalgo é o convidado da próxima semana, malta. É verdade. O Senhor da Madeira. É verdade. Ou será de Guimarães? Ou será de Moçambique? Bem, ele vai ter que nos explicar isto. Meninos e meninas, senhoras e senhoras, voltamos na próxima semana com mais um grande episódio do Handball Summit. Até lá, fiquem bem.